A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo. Meus irmãos, eu estava vendo aí um vídeo da irmã Anábia, né? Ela está sempre falando do Apocalipse. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu creio que seja Deus despertando as pessoas para falar do Apocalipse, já que, meus irmãos, a gente não vê muitas pessoas falar do Apocalipse, como que o Apocalipse fosse um livro que Deus tivesse mandado para a terra para viver encostado lá para um canto, né? Que a gente não vê ninguém falando do Apocalipse. Aí teve pessoas que fez comentário aí dizendo que a gente vê aí na internet, que é para poder viver, meus irmãos, com contenda um com o outro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso, meus irmãos, não é verdade. Eu não estou aqui gravando um vídeo para denegrir a imagem de ninguém. Agora, às vezes, quando eu vejo que a pessoa está muito interessada num assunto, que às vezes eu vejo que a pessoa está falando ali de forma que não está certo, às vezes eu venho aqui, né, falar alguma coisa, mas não é para denegrir, não é para atacar, não é por nada, não é para nada disso não. É para ver se a gente chega a um acordo, né, dentro da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, estavam vendo também que essa irmã, ela estava dando uns conselhos aí para o Eric Ribeiro, que o canal dele está assim bem avançado, né? Acho que está com 100 e poucos inscritos aí. E ela tá ali dando uns puxa-arranco de orelha no Eric Ribeiro, que ele deveria falar das pessoas que estão pregando o evangelho com sinceridade. Ele deveria divulgar essas pessoas e não ficar por aí, meus irmãos, com o canal somente denunciando, que ele disse que o canal dele é de denúncia, né? E eu achei assim correto o que o conselho da irmã, né? O conselho da irmã achei assim correto. Ele deveria realmente divulgar canal de pessoas que tá pregando a palavra de Deus, parar com essas coisas de denúncia para lá, né? Eu creio também, assim como a irmã crê, que Deus ia se agradar bem mais. Aproveitar que o canal dele tá bem avançado e divulgar as pregações das pessoas, né? Tem canal pequenos com sinceridade, falando a palavra de Deus, que ele deveria falar, mostrar no canal dele. Gostei do conselho da irmã aí. E aí, meus irmãos, eu vi ela falando da palavra de Deus no Apocalipse capítulo 9 e o versículo 4. Eu até dei risada, né? Porque eu pensei, do jeito que a irmã tá falando aí, vai matar os irmãos de medo. Ela está lendo o capítulo 9 e o versículo 4, que diz: E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Meus irmãos, aqui fala da quinta trombeta, né?
onde vai sair milhões e milhões. Aqui mostra gafanhotos, mas nós sabemos que isso aqui são demônios. São demônios. Quando Deus abrir ali a poça do abismo, né? E eles, como gafanhotos, são demônios isso aqui, né? É para ferir o homem que não tem Deus, que não tá andando na presença de Deus, que não aceitou Jesus ainda. E aí a irmã disse que aqui o povo de Deus pode ser picado, né? Pode ser picado porque ela vai lá no Apocalipse, acho que é o 7, onde o Senhor faz ali, onde o Senhor ali sela, né? 144 mil judeus. E baseado nisso ela disse que aqui essas pessoas que não têm o sinal de Deus, meus irmãos, ela diz que essas pessoas que não vão ser picadas são os 144 mil judeus que não vão ser picados, e o restante pode correr o risco de ser picado, né? Eu digo, oh, meu Deus, aí vai matar os irmãos de medo, né? E aí são essas coisas que a gente vê assim, né? O tropeço na palavra que a gente vem para ensinar a palavra como que ela é. A gente não vem aqui para atacar, nem para denegrir, nem nada não. E aí, meus irmãos, esse versículo não é bem assim que nem ela explicou. Meus irmãos, eu lembro que uma vez, eu fui do São Paulo, né, visitar meus pais no Pernambuco. E bem de frente à casa dos meus pais tinha ali um colégio, né? E ali ela tinha uma professora que era cristã, era evangélica. E aí na hora do recreio ela tava ali no meio daquele povo, né? No meio dos alunos ali. E eu nunca tinha visto essa jovem. Nunca tinha visto, eu vi ela pela primeira vez. E quando eu vi, eu falei pra minha mãe, olha, aquela jovem ali, ela é evangélica. A minha mãe não era crente, né? E ela disse, como assim que é evangélica? Que eu nunca fiquei sabendo. Eu digo, ela é evangélica, essa jovem. Minha mãe ficou assim, não. Nunca fiquei sabendo que essa jovem é evangélica. Veja, meus irmãos, que eles não têm o discernimento, né? Aí quando foi um dia, minha mãe entrou num carro, foi fazer uma viagem e ela tava. E a minha mãe foi conferir, foi perguntar pra ela se ela realmente era evangélica. E ela falou que sim, né? E aí então se encaixa aqui nesse versículo, né? Se encaixa nesse versículo, meus irmãos. O sinal de Deus aqui é exatamente isso. O apóstolo Paulo ele também ele fala nas suas cartas, né? Ele fala nas suas cartas, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual vós fosse selado para o dia da redenção. Então é exatamente isso que o versículo 4 aqui está falando. O sinal de Deus, meus irmãos, é a luz que a gente vê na face da pessoa. Esse é o sinal de Deus, né? Esse é o sinal. Às vezes não é veste, não é nada disso, é o sinal. O Senhor também diz na palavra dele, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo. Não tem como a luz chegar no escuro e o escuro permanecer. Quem vai, meus irmãos, prevalecer ali é a luz. A gente vê na face dessas pessoas aí que não aceitaram Jesus ainda, é aquela face apagada, não tem brilho nenhum, não é? Porque a Bíblia diz que a gente é a luz do mundo e o sal da terra. Então o versículo está se referindo a isso. O sinal de Deus é isso, é você estar selado com o Espírito Santo que Deus deu para cada um daqueles que aceitou a Jesus. Então o Senhor está falando aqui no versículo 4 que quando tocar a quinta trombeta vai sair ali milhões e milhões de demônios em forma de gafanhoto e vai picar o homem por 5 meses.
O homem vai procurar a morte e não vai achar. Isso aí é para os incrédulos aí que não aceitaram Jesus. Isso aí, meus irmãos, é como que fosse a prova final. A prova final, Deus mostrando quem é dele e quem não é. Os que estão se mostrando selados. O povo de Deus que aceitou a Cristo está selado, meus irmãos. Esse é o selo do versículo 4 que eu li aqui. Quando você olha na testa de uma pessoa que aceitou Jesus, a testa, a face, está tudo brilhando. Porque esse é o sinal de Deus. Que maravilha, né? Então, meus irmãos, aqui o versículo 4 está dizendo isso. Tá falando isso, olha, vai lá e pica somente aqueles que não têm o sinal de Deus. É Deus, meus irmãos, fazendo a prova final. Para o povo saber, porque tem muita seita no mundo. Cada um que queira dizer que está servindo a Deus, quando na verdade não estão servindo, né? Cada um diz que está servindo a Deus, mas muita seita. Então é como que fosse aqui uma prova final. Para Deus mostrar quem é os dele e quem não é. Eu estava pregando o evangelho para uma pessoa semana passada. E ele falava para mim, mas Deus não é um só. Mas Deus não é um só. É o que eles falam quando a gente vai falar do evangelho, né? Mas Deus aqui ele vai colocar como que fosse uma prova final. Mostrando quem é o povo dele e mostrando quem não é. Não é? Então, meus irmãos, o versículo quer dizer isso, não é? Quer dizer isso, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, a igreja ainda está na terra. No toque da quinta trombeta. A igreja ainda está na terra. O Senhor está fazendo uma prova final. A igreja aqui está passando pelos seus últimos dias na terra. E Deus está fazendo assim uma prova final. Para que a seita veja quem é os que servem a Deus e os que não servem, né? A gente, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel, quando estava no Egito, Deus mandou saraiva naquele lugar, que saiu quebrando tudo. E me parece que matou até o gado lá de Faraó, daquele povo lá. Mas o gado de Israel não foi, meus irmãos, atingido. Veja que coisa tremenda, né? Veja que coisa tremenda. Deus está sempre dando livramento, guardando o povo dele. É diferente, o povo de Deus é diferente aqui na terra, que Deus cuida, né? Deus ele tem um grande cuidado com o povo dele. Deus vai estar sempre, meus irmãos, mostrando essas coisas. Mas o povo de Deus vai estar sempre guardado. Então, meus irmãos, fica aí mais este vídeo para a vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe, meus irmãos. Não se esqueça, meus irmãos, de nos ajudar aí com like, né? Com like, faça seus comentários, que a gente está aqui para responder. Amém, meus irmãos. Que Deus assim vos abençoe.